Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcos Almeida, tenho pós-doutorado em medicina e sou também pesquisador e professor titular de ortopedia aqui em Salvador. Você está assistindo a série Ortopedia Pediátrica para Não Ortopedistas. E nos próximos minutos nós vamos falar sobre paralisia cerebral de uma forma em geral. A paralisia cerebral é uma doença caracterizada por uma lesão estática, que não piora no cérebro, que geralmente atinge a região motora do cérebro. Essa lesão ela não é progressiva. Porém, as repercussões dessa lesão no sistema motor, ou seja, no sistema músculo-esquelético, são repercussões que são progressivas e que podem deteriorar e limitar muito a função motora dos pacientes. A lesão cerebral ela pode ocorrer em vários momentos na criança. Quando ainda é um feto, ou seja, no período pré-natal, através de infecções maternas, eclâmpsia, zika vírus, infecção por sífilis, infecções urinárias maternas. Também no momento do nascimento, quando é muito comum a hipóxia da criança circular, demora no trabalho de parto, ou até no período pós-natal imediato, por convulsões, por infecções, por meningite ou por traumatismos crânioencefálicos. Resumo é que esta lesão no cérebro, na região motora do cérebro, vai impactar, vai ter uma repercussão nos músculos e nas articulações da criança, de menor ou de maior grau. Por isso, a paralisia cerebral ela é caracterizada em uma lesão que produz mínima repercussão até uma lesão que produz máxima repercussão. As lesões que produzem mínima repercussão e que a criança não vai ter nenhum problema motor, quase nenhum problema motor, talvez problemas pontuais que o ortopedista possa resolver, elas são chamadas de disfunção cerebral mínima. Isso para evitar que exista uma discriminação, que exista um estigma a partir do momento que a pessoa é taxada como portadora de paralisia cerebral, porque, infelizmente, esse nome de paralisia cerebral gera esse estigma. Então, a gente chama aqueles quadros mais leves de disfunção cerebral mínima. E os outros casos, que são um pouco mais sérios, a gente costuma chamar mesmo de paralisia cerebral, que vão desde casos onde a criança consegue andar com alguma dificuldade, mas ainda anda, sobe escada, ainda brinca, até passando por quadros de crianças que terão problemas motores que levarão à utilização de órtese, de muletas, de andadores, de cadeira de roda, ou mesmo aqueles pacientes mais graves, que serão basicamente pacientes que ficarão em cadeira de rodas, sustentando o tronco e o pescoço com equipamentos ou com adaptações da cadeira, até pacientes que são acamados institucionais. Bom, a paralisia cerebral, então, como vocês viram, causa essa repercussão motora. É uma lesão no cérebro, que não progride, mas a repercussão motora da paralisia cerebral progride. Ela não é só uma doença motora. A paralisia cerebral, ela causa problemas de postura, problemas do desenvolvimento, causa também, muitas vezes, associados a ela, problema de cognição, causa também problemas de sensibilidade e problemas de comunicação nas crianças. Então, é uma doença multifacetada, é uma condição multifacetada. E a paralisia cerebral causa também nos seus portadores lesões que são progressivas nos músculos e nas articulações. Por exemplo, a paralisia cerebral ela é capaz de causar no quadril uma displasia que é progressiva e que pode levar, inclusive, à luxação paralítica do quadril. Nos joelhos, ela causa um flexo, que é progressivo. Nos pés, causa um equino, aquele pezinho para baixo, que também é progressivo, que vai piorando com o passar do tempo, e essas alterações acabam levando à degeneração das articulações. Então, trata-se de uma doença muito séria,
e que tem que ter uma abordagem multiprofissional, fisioterapeuta, fonoaudióloga, neurologista, ortopedista, pediatra. Esses pacientes normalmente nascem e não têm os marcos do desenvolvimento motor igual às crianças que não têm paralisia cerebral. Normalmente, as crianças têm o controle cervical por volta dos 3 meses, o controle de tronco por volta de 6 a 8 meses, aí conseguem se sentar e conseguem engatear a partir dos 9 meses, conseguindo andar a partir dos 10 até os 16 meses. Porém, as crianças com paralisia cerebral têm um atraso muito grande. A gente pode encontrar crianças que não conseguem sustentar o pescoço, por exemplo, até os 2 anos de idade. Isso é uma preocupação muito grande, porque se ela não consegue se desenvolver, muitas vezes ela não conseguirá andar. Normalmente se estipula que crianças que não têm o controle de tronco, ou seja, não conseguem sentar até 4 anos de idade, dificilmente conseguirão andar. E crianças que não conseguem andar até os 8 anos de idade também dificilmente conseguirão andar. Esses pacientes com paralisia cerebral, eles devem ser tratados pelo ortopedista por questões de que o sistema musculoesquelético é muito acometido nos casos da paralisia cerebral. Então, o ortopedista tem que tratar do quadril, sempre monitorizando para que se impeça a luxação do quadril, mas se a displasia do quadril evoluir para luxação, o ortopedista também deverá ser requisitado para tratar essa condição. Também nos casos de joelhos e pés, o ortopedista também deve ser requisitado, porque o ortopedista consegue, com órtese, com auxílio da fisioterapia, ou mesmo com cirurgias, fazer com que o joelho vá para a extensão ou fique numa posição mais propícia para a marcha e fazer com que o pé para baixo, aquele pé equino, também seja corrigido. Fato é que os pacientes com paralisia cerebral, eles nascem, eles têm um atraso no desenvolvimento motor e, a despeito dessa alteração, eles ainda conseguem uma evolução até mais ou menos o 6º ano de vida. Do 6º ao 12º ano de vida, esses pacientes têm uma estabilização do seu quadro, e a partir do 12º ano, eles deterioram lentamente. Por isso, as intervenções ortopédicas devem ser feitas a partir dos 6 anos de idade, quando são intervenções que visam proteger os ganhos da criança, ou intervenções mais precoces que devam ser feitas para corrigir deformidades também mais precoces nessas crianças. Fato é que, nos primeiros anos de vida, a fisioterapia, a ortetização, o uso de botox é uma tônica, é o critério mais adequado, até pelo menos os 4 anos de idade. A partir de 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, até os 12 anos de idade, as cirurgias ortopédicas são requeridas na maioria das vezes. Pés, joelhos, quadris. Também a escoliose paralítica não deve ser esquecida e deve ser conduzida e tratada adequadamente nesses pacientes. Não falei nada sobre membro superior, mas existe também uma série de procedimentos que a gente pode fazer sobre o membro superior. Como vocês veem, a paralisia cerebral é uma condição muito ampla e com muitas facetas a serem discutidas. Portanto, a gente vai fazer isso em outros vídeos também. Se você se interessa pelo tema ou se deseja saber mais ou mesmo marcar uma consulta, pode me mandar sugestões pelo e-mail marcos.almeida@hotmail.com ou ligando para os telefones 3358-8886 ou 3355-3696. Muito obrigado e um abraço.